Vamos com destaques internacionais agora, gente. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar mais aviões e navios de guerra para a região do Oriente Médio depois das ameaças do Irã a Israel. Lembrando que nesta semana o chefe do Hamas foi morto após um ataque em Teherã. E sobre isso a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM e doutor em Ciências Políticas, que sempre nos ajuda a entender com profundidade esses assuntos, o Günter Hudzit, a quem agradeço a participação. Bom dia, Günter. Bom dia, Lívia, Diogo, a todos que nos assistem. Prazer é meu estar aqui com vocês de novo. Professor, essa decisão dos americanos de enviar mais ajuda militar a Israel não nos surpreende. Vai em linha com o que tem sido feito pelos Estados Unidos desde o início da guerra, agora entre Israel e Hamas. Nenhuma novidade até aí, né? Bom, na verdade, essa ajuda americana é uma aliança com Israel não escrita, ou seja, não existe um tratado de aliança entre Estados Unidos e Israel como os americanos têm na OTAN, com o Japão, com a Coreia do Sul, outros países do Sudeste Asiático. Isso porque Israel, na verdade, é um grande tema de assunto de política interna americana. Qualquer presidente, qualquer que queira reeleição, qualquer candidato, candidata agora que queira se eleger, precisa apoiar Israel. Então, essa postura vem desde 1973. Agora, o que realmente o presidente Biden está fazendo é mandar um claro sinal para o Irã, assim como logo depois do atentado de 7 de outubro do ano passado, também enviou para o Mediterrâneo um grupo de ataque baseado em porta-aviões para o Mediterrâneo. Esses 12 navios, na verdade, são dois componentes marítimos diferentes. Um com porta-aviões, o Theodore Roosevelt, que entrou no Golfo Pérsico, portanto é um sinal claro para o Irã, e o outro é um grupo baseado em dois navios de desembarques anfíbios com Marines, que está no Mediterrâneo, né, no Mediterrâneo Oriental, portanto bem próximo do Líbano e de Israel, um claro recado para o Hezbollah. Então isso é uma forma do governo americano tentar dissuadir o Irã e seus aliados de não fazerem um ataque em larga escala a Israel. Que um ataque virá, né? O governo iraniano não pode, nesse momento, principalmente depois que o presidente, né, acabou de tomar posse, né, o Massoud Pezeshkian, ainda não decorei o nome dele, tomou posse. Então, diante da população iraniana, o governo iraniano precisa dar uma resposta. E esse recado americano até entendo que você precisa dar essa resposta, mas há um limite para isso, porque não interessa aos Estados Unidos, não interessa à China, não interessa ao mundo uma guerra em larga escala na região agora. Pois é, o senhor falou que dificilmente acredita, né, que vá ceder às pressões, o Biden com essa cobrança de Netanyahu, tentando um acordo para cessar fogo na faixa de Gaza, mas o conflito, então, o senhor acredita que realmente possa crescer ainda mais? Existe essa probabilidade maior. Tem gente que consegue, que fala, gosta de falar, não, 75% de chance, 50%. Eu acho muito difícil numa região como o Oriente Médio quantificar agora o que pode acontecer. Mas eu diria que a probabilidade de guerra entre Irã e Israel numa escala regional aumentou sim, justamente por isso. Como eu disse, que foi um ataque, apesar de Israel não ter assumido, mas tem todas as características de uma ação do Mossad, tá? Então, você tem aí também toda um quadro que pode levar para a possibilidade mesmo de uma retaliação. Agora, o grau dessa retaliação, a força disso, principalmente, acho possível os Houthis ali no Iêmen atacarem um pouco mais, como vem fazendo, mas, como eu disse, não acredito que seja do interesse de ninguém da região, nem do Israel, nem do Irã, que uma guerra em larga escala nesse momento.
Diogo? Emendando na pergunta do David, professor, algumas pessoas dizem também que a presença maior dos Estados Unidos na área poderia significar até um pouco menos de risco de escalada da guerra, porque os Estados Unidos fariam um poder de juízo, de fiscalização e que intimidaria, de certa forma, o Irã e com isso passaria e, eventualmente, a retaliação do Irã poderia ser semelhante à feita anteriormente, que não trouxe grandes estragos. Pode ser possível que aconteça por aí? Olha, um ataque em larga escala, como foi feito, e esse é o grande ponto agora. Israel e Irã vinham travando essa guerra indireta por trás das cortinas há décadas. Um atacando o outro, interesses do outro, direto ou indiretamente, ou seja, em outros países, mas vinham nessa ação. O ataque de abril foi a primeira vez em que houve uma ação militar direta do Irã contra, né, o território israelense e Israel contra o território iraniano, porque Israel lançou um único míssil contra uma bateria antiaérea russa S-300 no interior do território iraniano, para passar o recado: olha, eu consigo atingir uma bateria antiaérea que, teoricamente, deveria ter destruído esse míssil. Então, foi um ataque bem mais preciso para passar esse recado. Mas aquilo tudo foi realmente uma grande encenação, de novo, para a população iraniana e também para a população israelense. Deve seguir nessa mesma direção. Uma das razões também dessa presença naval americana e também aérea, afinal de contas, mais caças estão sendo transferidos da Europa para lá, para a região, é não só ter esse poder de dissuasão, mas como, se um novo ataque como esse for lançado, tentarem de novo uma barreira contra esses mísseis, porque boa parte dos drones e dos mísseis foram interceptados graças a essa prontidão americana, francesa, britânica e jordaniana para derrubar todos esses. Então, de novo, muito provavelmente, esses países, como os britânicos também já anunciaram, estão enviando alguns caças para lá, já estão se preparando caso haja uma ação nessa escala novamente. Não acho provável, mas ali na região tudo é possível. Ana vai te fazer uma pergunta também, professora. Professor, bom dia. Eu vou voltar um pouquinho para a questão mais específica de Israel e da faixa de Gaza, pelo seguinte: nos últimos meses a gente sabe que houve um enfraquecimento do presidente de Israel, até pelos resultados que ele alcançou. Não conseguiu recuperar todos os reféns, enfim. Você acha que com essa morte do presidente, do líder do Hamas, de alguma forma o Benjamin Netanyahu se refortalece e ganha novamente apoio da população para continuar com as investidas dele em Gaza? Ou a população israelense ainda está naquele espírito de vamos resolver, ninguém aguenta mais tantas mortes? Bom dia, Ana. É o seguinte, a população israelense está bem dividida. Existe uma parte da população, vamos colocar no linguajar que está sendo mais usado, de extrema direita, que apoia a ocupação da Cisjordânia, que apoia, inclusive, uma possibilidade de reocupação da faixa de Gaza e que entende que realmente tem que ser eliminado o Hamas a qualquer custo. Essa população que tem uma posição política muito importante no Knesset, né, o parlamento israelense, e que dá o apoio para Netanyahu continuar no cargo, né, de primeiro-ministro, e é em grande parte por isso que ele vem mantendo essas ações, mas também porque Netanyahu sabe que, se ele deixar o poder agora, os 3 processos que estão na justiça contra ele vão voltar a andar, e ele corre sérios riscos de ser preso.
Também há assim uma percepção de que já havia essa percepção de que Netanyahu estava tentando empurrar o máximo possível o fim desse conflito, esperando que chegasse a eleição dos Estados Unidos em novembro, Trump viesse a ser eleito e aí mudaria completamente a postura do governo americano em relação a Israel e, portanto, Trump, como um amigo, até pessoal mesmo de Netanyahu, desse carta branca para ele, o oposto do que Biden vem fazendo de pressionar por um cessar-fogo. Agora, internamente em Israel, você também tem já uma parte considerável da população, não só das famílias que têm, né, conhecidos e familiares sequestrados, mas que é uma parte já considerável que perdeu a confiança em Netanyahu. Afinal de contas, foi no governo dele que houve esse maior ataque ao território israelense. Então, a popularidade de Netanyahu e do governo vem caindo, e que, portanto, uma ação dessas, em que se elimina, mata o líder político que era o chefe negociador do Hamas, que fazia, através ali do governo do Catar, o contato com o governo egípcio, o governo catar e o governo espanhol, portanto, indiretamente com os Estados Unidos e Israel. Com a morte dele, todas essas negociações, não só do cessar-fogo, mas da volta dos sequestrados, vai, no mínimo, ficar suspensa por muito tempo. Isso, com certeza, desagradou a todos esses que já não apoiavam Netanyahu. Então, essa sociedade israelense continua dividida e, no meu entender, aprofundou essa divisão interna deles. Agora, professor, queria sua análise sobre o impacto dessa guerra lá no Oriente Médio e de outras que estão acontecendo nas eleições americanas, que já estão quentes, né? Ontem nós tivemos a confirmação por quantidade de votos de delegados, né? Isso vai ser oficializado na próxima segunda-feira, que Kamala Harris será oficialmente a candidata do Partido Democrata às eleições americanas. E nós tivemos, nesse último debate, um ex-presidente, Donald Trump, candidato agora à Casa Branca, dizendo, vou ler, porque está entre aspas, em relação a esses conflitos internacionais, dizendo que, abro aspas, eu acabarei com todas as crises internacionais que o atual governo criou, incluindo a horrível guerra com a Rússia e a Ucrânia, e a guerra causada pelo ataque a Israel, ambas as quais nunca teriam acontecido se eu fosse presidente. Aqui eu fecho aspas. Obviamente que num clima de campanha de política eleitoral, tudo ganha uma potência maior. Tudo ganha um certo sentido figurado, mas trazendo para o sentido concreto, para a realidade, o que poderia ter sido feito no passado por Biden, se é que algo poderia ter sido feito para evitar esses conflitos que estão abalando o mundo? Eu acredito que não tem que ser feito. O que muitos não entenderam, que Trump não vai entender, até ele ajudou a mudar essa nova realidade do mundo, é que nós estamos vivenciando uma nova Guerra Fria. E que isso ficou claro, finalmente, no discurso do presidente Biden, que você tem, de um lado, o Ocidente, das democracias, e do outro lado, os países autoritários, liderados pela China, e como um segundo colocado parceiro ali, a Rússia e outros países, dentre esses, o Irã, Venezuela, Cuba. Esses conflitos, além da Coreia do Norte, esses conflitos não são isolados, não são só dinâmicas regionais. Tem por fundo, um grande pano de fundo, essa nova realidade do mundo de uma nova Guerra Fria. E que, portanto, esse ataque, essa nova tensão no Oriente Médio, em grande parte, faz parte desse conjunto de ações desses governos para colocar em estresse não só a capacidade militar americana, mas a indústria de base militar americana, a indústria de defesa. Porque fazer com que essa indústria consiga sustentar Ucrânia, Israel e possivelmente mais um outro conflito, que Goiânia, Venezuela, é colocar em estresse uma base industrial que ainda não está refeita para uma nova realidade como essa.
Porque desde o fim da Guerra Fria, os americanos vieram se preparando para o quê? Guerras de curta duração, não guerras de longa duração e não tantas guerras com uma intensidade tão grande em vários locais ao mesmo tempo. Portanto, dizer que essas guerras não aconteceriam já faz parte do folclore, né, trumpista, né, essa hipérbole que ele já ficou famoso. Aconteceriam sim, a gente não pode esquecer. Passou a presidência dele e ele não terminou com a guerra do Afeganistão, que ele tanto criticou o Biden. Ele negociou com o Talibã, só que ele não queria que essa negociação da retirada americana se desse antes da eleição para ele conseguir a reeleição. Então, isso faz parte dessa hipérbole, né, do candidato Trump e que não faz muito sentido com a realidade, não. Agora, professor, rapidamente, gostaria que o senhor observasse também, fizesse uma análise sobre a questão do campo econômico, porque essa tensão no Oriente Médio pode gerar reflexos no petróleo, né? Encarecimento, falta de estoque. Pode, por isso mesmo, como eu disse, não interessa a praticamente ninguém, não só os países da região, mas Estados Unidos e principalmente China. Por que eu estou ressaltando a China? Como eu disse, não só o grande líder desse bloco autoritário, né, autocrático, mas um novo ator e a grande apoiador do Irã no Oriente Médio, e que nesse momento, né, o presidente Xi Jinping vem tentando fazer a economia chinesa voltar a crescer. O grande objetivo do Partido Comunista Chinês é crescer 4,5% esse ano, não está conseguindo isso. E se vier uma nova escalada do petróleo, aí que esse crescimento não vem. E, portanto, que tudo que Xi Jinping não quer nesse momento é que chineses sem emprego comecem a criticar e ir para as ruas protestar contra o governo chinês. Porque, como eu sempre digo em sala, imagine o que seria 1% de chineses sem emprego protestando na rua. Seriam 14 milhões, imagine 10%. Então, para a China, para Xi Jinping, não interessa nada isso. Então, eu acredito que essa pressão é que vai ajudar a conter, porque uma alta do petróleo, novamente, abalaria a economia mundial e afetaria, inclusive, o Brasil. Nós vamos seguir acompanhando todas essas movimentações mundiais, globais, e agradeço muito a participação do professor de Relações Internacionais da ESPM, doutor em Ciências Políticas, Günter Hudzit. Muito obrigada, professor. Um ótimo fim de semana e até a próxima. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos.